Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo para o nosso Chá das 5. Muito feliz por falar de um tema maravilhoso que me acompanha, gente, há 21 anos. Vamos falar sobre Reiki, mas nós vamos falar sobre Reiki numa perspectiva extremamente atual. Vamos falar sobre ser um reikiano na pandemia, no momento histórico único que a gente está vivendo nesse período desde o ano passado. Então, meus queridos, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Nilce Araújo Fernandes, eu sou terapeuta holística, consteladora, sou professora e sou mestre de Reiki. Sou mestre de Reiki há 21 anos, como eu falei para vocês. O meu mestrado foi alcançado no ano 2000. Já fazia 2 anos que eu estudava o Reiki e aplicava. E agora, há 21 anos, então, eu sou mestre de Reiki. O que quer dizer ser mestre de Reiki? Quer dizer que a gente tem um compromisso com a humanidade. Um compromisso de ensinar o Reiki, de ensinar aquilo que a gente aprendeu e passar adiante. E aí, então, formar novos reikianos atuantes no planeta. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos e eu já vou ler para vocês aqui desse livro do Johnny DeCarli, Reiki, Apostilas Oficiais. Outro dia uma amiga minha me viu com esse livro, ela falou assim, você já terminou de ler? O livrinho. Mas não é que a gente termina de ler, não é um livro que a gente começa a ler e termina, é um livro de pesquisas, né? Então, aqui ele tem a definição do método Reiki. Então, eu vou ler para vocês. O que é o método Reiki? O método Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou recupera a saúde. É um método de redução de estresse. Reiki é um sistema próprio para despertar o poder que habita dentro de nós, captando, modificando e potencializando energia. Funciona como instrumento de transformação de energias nocivas em benéficas. É um sistema revolucionário para adaptar o ser humano às exigências da era de Aquários. Então, gente, mais do que nunca, estamos em plena era de Aquários. Algumas pessoas que estudam astrologia podem até discordar, dizer que não tem um parâmetro muito certo para quando começa e quando termina uma era, mas estamos, né, no limiar de uma nova era e tudo indica isso, né? Tudo indica que a gente já saiu da terceira dimensão a caminho da quinta dimensão. O que é a terceira dimensão? Outro dia eu até falei um pouco disso aqui e disse que qualquer costureira sabe. São medidas, são métricas, são tamanhos, são dimensões. Então, a terceira dimensão, o que é? Você pega uma fita métrica e você consegue medir largura, altura e profundidade. 3 dimensões, só isso. Nós não. Nós já estamos muito além disso. Com um smartphone, um simples telefone celular, você conversa com qualquer pessoa do planeta. Então, isso daí não é um alcance simplesmente tecnológico, é um alcance humano. Então, a gente não tem mais limite. Quantas vezes na sua vida você passou por coincidências, déjà vu, situações em que coisas diferentes acontecem, você pensa numa pessoa, encontra com ela, você pensa numa pessoa, ela te liga, ela te manda uma mensagem. Nós estamos todos energeticamente conectados. Então, vamos falar de Reiki, né, meus queridos? Eu já li para vocês a definição de Reiki. Então, agora eu vou falar para vocês como que a gente, reikiano, sente o Reiki quando a gente vai transmiti-lo. É a energia cósmica universal, que a gente respira junto com o ar. É aquilo que os hindus
chamam de prana. É a matéria-prima de todas as coisas. Quando a gente inspira o prana, tá? Então, o prana, muitas vezes, é aquela energia de saúde que você não está conseguindo absorver da melhor maneira possível. Existem bloqueios dentro de você. Bloqueios emocionais, bloqueios de traumas, bloqueios de toda ordem. Então, quando você inspira o prana, ele não é absorvido inteiramente, você não se mantém com a saúde perfeita. Então, o reikiano é aquela pessoa que passa por um curso e por uma cerimônia de iniciação, que faz com que ele abra o chakra coronário suficiente para que o prana, a energia cósmica universal, entre num jarro, num jorro, um jorro de energia para dentro do corpo dele e sai por todos os poros. A gente chama o reiki de terapia de imposição de mãos, porque a gente não vai colocar o corpo inteiro em jogo. A gente simplesmente disponibiliza as mãos, mãos em concha, e a energia que entrou por aqui sai por aqui, mas a gente direciona com as mãos. É natural, né, gente? Qualquer dor que a gente tem, a gente põe a mão. Qualquer machucado que um filho tenha, você põe a mão. É natural você colocar as mãos para querer curar alguma coisa. E o reiki, ele vem com a cura, porque ele vem com a energia necessária para que a cura natural seja estimulada no corpo e na mente. Então, o reiki, ele é a energia que está disponível, a energia de Deus para o homem. E a gente, então, consegue captar e transmitir de uma forma muito eficaz. E aí a pessoa que recebe automaticamente, no mesmo instante, sente um baita relaxamento. Porque aquela força que o organismo estava fazendo para absorver, distribuir energia, disponibiliza mais facilmente para ele através das mãos do reikiano. Então, o pessoal que está aí, que já está curtindo, por favor, coloque perguntas, que eu vou falando. Eu vou contar para vocês como que eu entrei em contato com o reiki pela primeira vez na minha vida. Foi muito lindo, muito emocionante. Eu fazia aula de alongamento com a Gisele, que é uma fisioterapeuta em Mojimirim. Isso lá 25 anos atrás. E eu fazia aula de alongamento com a Gisele às sextas-feiras à noite na escola de dança daqui a pouco eu lembro o nome da escola de dança. Lá eu também dava aula de yoga depois. Eu vinha aprender yoga. Anos depois eu dei aula lá. Mas naquela noite, em específico, era uma sexta-feira à noite, estava chovendo muito. Todas as vezes que eu vou fazer algum nível de reiki que eu vou estudar, gente, chove demais. Até então eu não sabia, né? Era a primeira vez. Naquela sexta-feira à noite estava chovendo, muito, muito, muito. Ó, isso é uma característica minha, viu? Não é todo mundo, não. Estava chovendo. Imagina se as minhas colegas saíram de casa numa sexta-feira à noite super chuvosa para fazer alongamento. Fui eu sozinha. E cheguei lá, claro que a professora estava lá, né? E aí eu cheguei, gente, eu não sabia, eu não tinha consciência de que eu estava tão mal. Na época, eu dava aula de inglês, trabalhava numa escola particular e trabalhava em outras escolinhas de inglês. Então, eu dava aula em 7 escolas diferentes, imagina. E eu cheguei lá naquela noite, a Gisele olhou para mim e falou assim, Nilce, você está muito mal. Hoje você não vai fazer aula, não. Vou fazer reiki em você. E eu nunca tinha ouvido aquela expressão. Eu nem registrei na minha mente o que ela tinha falado. Eu só entendi. Nilce, você está muito mal
Então, deita aí. Eu não tinha entendido nada, eu deitei. Eu nem sabia que eu estava tão mal, gente. Olha que loucura. Eu não tinha consciência de mim. Eu era uma pessoa com nível de consciência muito baixo sobre mim mesma. E aí a Gisele sentou. Eu, foi bem assim, ó. Eu deitei no colchonete e fechei os olhos. De olho fechado, porque é o seguinte, ó. Eu tinha pouca consciência sobre mim mesma, mas eu sempre tive muita sensibilidade espiritual. Por isso que eu vou contar para vocês o que aconteceu naquela noite, a percepção que eu tive, que pode ser percepção diferente de outras pessoas. Essa foi a percepção que eu tive. Eu deitei no colchonete de olho fechado e eu, de olho fechado, vi a Gisele sentada ao meu lado esquerdo no chão e um índio sentado ao meu lado direito. E os dois colocaram as mãos sobre mim. Eu fiquei intrigada, mas não o suficiente para abrir o olho e perguntar o que está acontecendo. Porque eu fui tomada por um torpor. Eu estava mal de verdade e nem tinha consciência disso. Eu sei que eu fiquei um tempo ali, eu acho que eu dormi, que eu fiquei inconsciente, sei lá. Eu fui tratada, gente. Eu fui tratada profundamente, em nível físico, emocional, mental. E aí, em determinado momento, ela falou assim para mim: prontinho, tudo bem com você, Nilce? Aí eu abri o olho, vi ela, sentei. Eu fiz assim: ah, tudo bem. O que foi? Ela falou assim: olha, eu percebi que você está com alguns problemas em relação ao seu trabalho. Então, eu coloquei alguns símbolos para você resolver suas questões profissionais. Então, vamos embora. Muito boa noite. Tchau. Gente, aquilo para mim não fez o menor sentido. No entanto, eu fui para casa e dormi. No dia seguinte, acordei. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com o meu chefe na escola e dizer para ele: olha, eu não vou mais dar aula para criança pequena, viu? Nem eu entendi direito. Mais para frente que eu entendi. Aquilo estava me matando. Porque na época eu não acreditava, hoje eu acredito, tá? Mudei muito. Na época eu não acreditava que a gente conseguia ensinar inglês para criança pequena, dando aula uma vez por semana. Então aquilo estava me matando. Eu fui lá e desisti dessas aulas e fiquei bem. Mas eu fiquei muito intrigada com aquilo que aconteceu, achei muito forte. E fui conversar com a Gisele e entender melhor o que é o Reiki. Em pouco tempo eu já estava fazendo meu primeiro curso. E choveu, viu, gente? Choveu no nível 1, choveu no nível 2, no nível 3. Eu precisei ir para São João da Boa Vista. E a chuva, gente, o dia não amanhecia, estava indo de manhã, o dia não amanhecia de tanta chuva, mas isso é uma característica minha, não do Reiki, tá? Então tá, gente, olha, e foi maravilhoso. Em pouco tempo eu já era mestre de Reiki, porque eu achei tão incrível. E o que é tão incrível no Reiki? A simplicidade. Basta ter um reikiano que se dispõe a colocar as mãos. Aí alguém diz assim: ah, mas como é que você cobra um negócio desse? Não tem como você cobrar, colocar as mãos. Não. A energia e a disponibilidade da gente não tem preço. O que tem preço é o seu tempo, que você deixa de fazer uma coisa para você trabalhar ali atendendo. É a sala que você aluga, o telefone, é a estrutura que você tem que montar. Então, o terapeuta de Reiki, que é reconhecido pelo SUS, é oferecido pelo SUS e é reconhecido no mundo inteiro como uma terapia natural e eficaz, o Reiki é uma terapia. Quem é terapeuta pode perfeitamente cobrar pelos seus atendimentos. E é bom que seja assim, porque existe uma lei de equilíbrio. Os clientes, eles ficam felizes em pagar por um serviço. E aí tudo fica em equilíbrio e ninguém fica doente.
Ah, mas eu posso fazer reiki voluntário? Lógico que pode. Se você quiser ser um reikiano, você passa pelo curso de reiki, você adquire o conhecimento, a iniciação e a habilidade de transmitir essa energia pura, que não é nem positiva nem negativa, é energia pura, para você mesmo, fazendo autoaplicação, e aí você vai aprender direitinho como que faz isso. É uma benção. Não existe mais insônia, não existe mais pé frio durante a noite, mão fria, bumbum frio, não existe mais. Porque o reiki é uma energia quente e disponível para você. Então eu falava da simplicidade do reiki. Basta ter um reikiano que se disponibilize a estender as mãos e transmitir o reiki. Pode ser na presença dele, presencial, e pode ser à distância. Não existe distância, assim como, e isso ajudou muito a gente a dar curso de reiki, assim como não existe distância para você conversar com alguém por celular, não existe distância para você transmitir o reiki, é energia do mesmo jeito. Aqui é energia de rádio, ondas de rádio. E o reiki é ondas de energia de cura de altíssima frequência, tá? Então vamos falar um pouquinho de frequência? Gente, nós estamos na pandemia e nós precisamos aumentar a nossa frequência energética. O reiki é a forma mais simples, mais disponível que existe de você aumentar a sua frequência energética, a sua vibração e manter a sua saúde, uma vibração alta. Vamos falar um pouquinho dos níveis de vibração das emoções, por exemplo. Você sabia que o amor, a alegria, a felicidade vibra acima de 500 Hz? E o medo, a vergonha, a tristeza vibra abaixo de 100 Hz? Então, tem uma historinha sufi que é muito conhecida. Então, o poeta Rumi é que contou essa historinha, né? A história do Nasruddin e a peste. Então, Nasruddin, lá em 1200 e tanto, na Turquia, estava caminhando a pé de uma aldeia para outra e encontrou a peste. Ele olhou nos olhos dela e, assustado, perguntou: para onde você vai? A peste respondeu: eu vou para Bagdá porque eu tenho uma missão. Eu vou levar 10.000 pessoas. Nasruddin teria ficado assim assustado, quieto e respeitoso, e a peste foi para o caminho dela. Tempo depois, Nasruddin encontrou novamente com a peste em outro lugar. Mas dessa vez ele não estava respeitoso, ele ficou bravo e falou para ela: a senhora me disse que ia para Bagdá levar 10.000 pessoas em missão, mas 100.000 pessoas morreram. Como que a senhora me diz isso? O que a senhora me diz? Ela falou: não, eu cumpri minha missão. Eu fui lá e levei 10.000 pessoas. As outras 90.000 morreram de medo. Então, gente, o medo, ele abaixa a nossa frequência energética. E se você pensa que o vírus da Covid é uma frequência, com certeza ele é uma frequência baixa. Quando você eleva o seu nível de vibração, você sai do alcance dele. Então, vamos experimentar e vamos utilizar o reiki, que é a forma mais rápida, mais eficaz, mais completa de harmonização energética, de recuperação de fluxo de energia. Sabe, gente, eu uso reiki para absolutamente tudo na minha vida. Para minha autorrecuperação, porque de vez em quando eu também entro em desequilíbrio, como qualquer outro ser humano na Terra. Entro em desequilíbrio, faço autoaplicação de reiki em mim. Agora mesmo, antes de entrar na live, eu estava meio agitada, que eu estava andando na rua,
ir de máscara, aquela coisa toda. Cheguei aqui em casa para me preparar. O que eu fiz? Preparei o meu ambiente com o reiki e fiz a autoaplicação. Estou aqui inteira para conversar com vocês. Faço isso também na minha sala de atendimento, cada vez que um cliente vai entrar. Eu selo a sala com o reiki, como se eu fosse dar uma iniciação. E faço autoaplicação. Então, quando o cliente entra, ele já sente aquele ambiente super harmonioso. E aí não tem como dar errado. É tudo gostoso demais. O cliente sai e a sala não fica contaminada e eu não pego nada do cliente. Então, outro dia, uma cabeleireira falou comigo assim, Nilce, se eu fizer o curso de reiki, será que eu paro de ficar tão cansada no final do dia? Eu falei, não sei, porque o que acontece? Ela falou, não, é que eu mexo no cabelo das pessoas e parece que a energia vem tudo para mim e as pessoas costumam contar os problemas delas para mim como se eu fosse terapeuta e eu fico escutando. E aí a pessoa sai e eu fico acabada, eu não consigo dar conta. Eu falei, então você precisa do reiki. Porque aí a energia vai de você para a cliente. A cliente vai sair se sentindo muito melhor e você não vai ficar quebrada, porque você tem para dar. Você é apenas um canal da energia cósmica. Gente, o reikiano não é ninguém especial. Ele é um canal. Ele é como se fosse o cano por onde passa a água para chegar na torneira. Ele é só o cano. Mas é um cano, eficiente. Dentro de nós existem os nadis, que são realmente canos em que a energia flui. Porque o nosso sangue, ele flui através de veias, vasos e artérias. E chega até as extremidades em todas as células. A nossa linfa, ela segue por também dutos paralelos aos dutos sanguíneos paralelos. Então, cada elemento do nosso corpo de fluxo tem os seus caminhos, tem os seus rios, as canaletas por onde ele circula. A energia também. Pensa numa casa. Uma casa tem encanamento, por onde a água flui, e tem a fiação, por onde a energia passa. E os fios, eles têm que estar encapadinhos, né? Tem que ter aquela capinha. A mesma coisa nós. O nosso encanamento, né, são as veias, vasos, artérias, linfonodos, por onde passam os líquidos, o sangue e a linfa, sangue arterial, sangue venoso. E nós temos também os nadis, que são os dutos por onde passa a energia. E eles são feitos no sistema nervoso, a partir dos neurônios. E eles têm que ter a capinha de gordura, que chama capinha de mielina, que vai isolar para não dar tanto choque. Porque às vezes a gente dá uns choques quando a gente não está muito bem, né? Então, a energia, ela tem esses dutos por onde ela passa. Mas esses dutos, eles ficam bloqueados, como eu falei no começo, com os nossos traumas, com as emoções descontroladas, com os problemas, com a raiva que a gente sente, com a preocupação que a gente fica e tantas outras coisas que vão nos impedindo de fluir na vida. E aí o reiki, quando a pessoa passa pela iniciação e vira reikiano, esses dutos, eles são forçados a se abrir. O facho de luz que vem para o nosso coronário é tão forte que desentope. Eu lembro quando eu era criança que tinha uma propaganda na televisão do Roto-Rooter. É um Roto-Rooter. O que é Roto-Rooter? Era um desentupidor de encanamento que vinha fazer e passava dentro do encanamento, tirando e desobstruindo os encanamentos das casas, dos prédios, das empresas. Era o Roto-Rooter. O reiki é o Roto-Rooter energético, porque a gente faz a iniciação e a gente fica com os
nadis limpos. Passa um certo perrengue para limpar, mas vale a pena. São apenas 21 dias depois de uma iniciação que você passa algum desconforto. São esses nadis sendo abertos, né? Então, se você teve, por exemplo, um bloqueio emocional, ele vai ser liberado energeticamente. Você vai ser curado de coisas que você nem sabe, que você nem lembra. Traumas que aconteceram na sua infância, na vida intrauterina, na vida dos seus ancestrais. Para quem acredita nas suas outras vidas, o Reiki, ele vem para liberar o fluxo. Simples assim. O nosso, o dos animais, que a gente vai lá colocar a mãozinha, das plantas, que a gente vai energizar, dos remédios, que a gente vai energizar, para deixar com que eles façam bem e não que tenham efeitos colaterais. Nos alimentos, quando a gente vai comer, para evitar que bactérias e fungos venham a se ativar dentro do nosso corpo. Então, assim, um amigo meu me chamou essa semana, desesperado, porque o cachorro dele estava sendo operado, ele operou de uma hérnia. Ele falou, ai, Nilce, vem aqui, eu tô com medo, o cachorro vai ficar bom, não vai ficar bom. Ele ficou muito alterado. Aí eu fui lá para ver o cachorro, né? E assim, cachorro para receber reiki é a coisa mais fofa, gente. Eles vêm pertinho da gente assim, e a gente passa a mão da cabeça para a cauda. É assim. Você vai fazendo reiki assim. Na segunda, terceira passada, o cachorro já sai andando, porque já foi suficiente para ele. O cachorro tem uma percepção finíssima das energias. Mas como esse cachorro tinha sido operado, ele estava muito dodói, eu fiquei passando a mão nele, ele ficou uns 5 minutos ali, pertinho, ele nem se mexia. Só recebendo, recebeu tanto que eu estava sentada na cadeira, eu fui sentando no chão perto dele, sabe? Ele é grandão, mas eu fui sentando no chão. Aí ele saiu. Eu falei, nossa, foi suficiente, né? Não foi. Ele deu a volta em mim, escorou nas minhas costas e deitou nas minhas costas com um baita cachorrão. Eu fiz assim, o que tá acontecendo? Ele falou assim, ele tá pertinho de você. Eu falei, tá precisando muito de reiki. Só que o meu amigo também tava nervoso, mas nervosíssimo. Aí eu falei, agora é você, senta aí. E eu fiz o reiki nele. Aí ele ficou calmo. Gente, não tem nada melhor, não tem nada mais simples, nada mais disponível, tá? Então, assim, o que é ser um reikiano na pandemia? É ser uma pessoa que tem recurso, um recurso inestimável de equilíbrio energético. Esse recurso, ele pode ser utilizado para tudo, como eu já falei para você. Para autoequilíbrio, para o equilíbrio dos ambientes, das situações, para a limpeza do ambiente e para restabelecer o fluxo de qualquer situação. Por exemplo, no trânsito. Eu uso muito reiki no trânsito. Eu estou dirigindo e aí o trânsito está maluco. Tem uma rotatória aqui perto que é cozida de reiki. Porque eu chego lá, é uma rotatória que vem carro de tudo quanto é lugar, não tem semáforo, é aquele salve-se quem puder. E todas as vezes que eu paro ali, eu tenho que parar ali todos os dias quando eu saio, eu emano reiki e aí o fluxo de carro começa de uma forma organizada, o meu carro simplesmente encaixa e vai. Sem perigo. O reiki, gente, nesse caso, ele é uma ferramenta de intervenção na realidade. É como se você tivesse a faca e o queijo na mão. Você determina o resultado que você quer. Então, ser um reikiano na pandemia é ser uma pessoa atuante na transição planetária
para ajudar o planeta a se transformar naquilo que ele precisa ser, a transformar a gente mesma naquilo que a gente precisa ser para viver na nova Terra que está se formando aqui no nosso planeta. Uma Terra de consciências mais elevadas, com mais organização social, com mais felicidade, com mais harmonia entre as pessoas, com menos guerra. Imagine se você, ao invés de ter as grandes fábricas de armamento e de bombas no mundo, tivesse essas mesmas inteligências e recursos voltadas para criar alimentos e remédios para as populações. Ao invés da máquina de destruição que a gente teve até hoje, a gente começar a investir na máquina da vida, de proporcionar vida para as pessoas, para os animais, para as plantas, para tudo que está ao nosso redor, que faz parte do nosso planeta Gaia. Quando a gente usa o termo grego Gaia para falar sobre o planeta Terra, a gente não está falando de uma pedra solta no espaço, não. A gente está falando sobre o planeta como um ser vivo caminhando no sistema solar, junto com outros planetas que também são outros seres vivos, numa ordem cósmica de evolução. É maravilhoso. Eu me sinto como uma pessoa que está ajudando a transição planetária e não atrapalhando. Eu venho para somar, para ajudar, para abrir os caminhos, para ajudar o fluxo de energia, de evolução do ser humano, do planeta Terra, de todas as espécies. Ser um reikiano na pandemia é ser uma pessoa que pode ajudar de dentro de casa. Você não precisa sair para você fazer o reiki. Você faz o reiki em você mesmo, nas pessoas da sua família e nas pessoas que precisam, que estão à distância. Olha como Deus é muito justo, né? Nós estamos com a pandemia justamente no momento histórico em que a gente tem essa tecnologia que a gente não tinha antes. E agora a gente tem possibilidade de falar com tanta gente. Eu aqui no meu cantinho de trabalho, falando com você. Pessoas que estão me ouvindo ao vivo, pessoas que vão me ouvir no futuro. Quantas pessoas vão assistir a essa gravação no futuro? É indefinido, é infinito. O reiki é assim. Você pode espalhar essa cura, essa harmonização. A gente não precisa passar esse medo coletivo. A gente pode começar a se harmonizar. Junte-se a nós, nessa bandeira que a gente levanta, de harmonia, de paz, de saúde, de felicidade. Vamos ajudar as mentes humanas a se abrirem para que a gente tenha recurso cada vez maior, científico, de buscar a cura para essa e para outras doenças que podem surgir no futuro. Quem sabe? O aquecimento global, que é nossa culpa, né? Ele está fazendo com que vírus, bactérias e fungos que estavam antes lá escondidinhos no gelo venham à tona e cheguem perto de nós, causando esse baita desequilíbrio ecológico que está causando com a gente. Nós, seres humanos, somos os responsáveis pela mais nova extinção em massa dos animais. Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos sendo extintos. Então, a gente tem que elevar o nosso nível de consciência o mais rapidamente possível. E fazer uma iniciação de reiki, tornar-se um reikiano, é entrar no fluxo dessa evolução. Para a gente ter uma elevação de consciência suficiente, para a gente parar de matar os animais, parar de destruir o planeta e transformar as nossas ações em ações benéficas
para nós mesmos, porque a gente se autodestrói com os nossos maus hábitos, maus pensamentos e os maus costumes que a gente tem. Então, a gente precisa sair disso, a gente precisa se elevar. E podemos usar o reiki nessa solução, como solução. Então, olha, ser um reikiano na pandemia é ser um agente da luz, é ser um agente da paz aqui, agora no planeta. Você não precisa ficar esperando um salvador. O salvador conta com você. Cada um de nós pode se salvar e salvar os amigos e familiares. Nesse momento, uma sobrinha minha está com Covid. Estou fazendo reiki para ela. Até o momento, ela não desenvolveu nada mais sério. Mas ela está na mesma casa que a minha mãe, que tem 85 anos, e os pais dela, que têm mais de 60. Eu estou aqui sozinha. Estamos fazendo reiki. Vamos fazer, manter a fé na vida, em todas as suas formas. Então, o que é ser um reikiano na pandemia? Não é ser um alienado, é ser uma ferramenta de Deus para o equilíbrio das pessoas e das situações. Então, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu com uma aluna minha, que é enfermeira. Eu acho que até já contei aqui esse caso, mas eu acho tão incrível que eu não canso de contar. Essa minha aluna é enfermeira e ela fez o nível 1 de reiki. E um dia ela estava na UTI e um dos médicos que estava atuando ali sabia que ela era reikiana, até pedia para ela fazer reiki nele nas horas vagas dele. E naquele dia, então, eles receberam um paciente infartado, um homem jovem de 40 e poucos anos. E aí ele chegou e o pessoal lá tentando um atendimento rápido para socorrer e fizeram todos os procedimentos possíveis e ele não voltava. E aí, numa hora crucial, o médico olhou para ela no olho e falou, vai. Ela tomou aquele choque, né? Vai o quê, né? Aí ela entendeu dentro dela que ele estava mandando ela fazer reiki no paciente. E ela, naquele momento, ela hesitou um pouco porque ela pensou, meu Deus, se eu fizer reiki eu vou morrer. E se eu fizer reiki, o que pode acontecer? Mas o médico estava com aquele olhão em cima dela, inclusive japonês, estava com o olho puxado ali. E ela foi lá e pôs a mão no peito do paciente. No mesmo instante, o coração voltou a bater. E ela foi fazer o nível 2. Foi fazer o nível 2 para poder mandar reiki à distância, virada da noite. Ela não conseguia nem prestar atenção. Mas na hora que ela chegou, ela contou essa história e para mim foi maravilhoso. Então é assim, o nível 1 de reiki, você aprende e você fica habilitado a transmitir o reiki para as pessoas que estão no mesmo ambiente que você. No nível 2 de reiki, não existe mais essa limitação. Você vai além. Você vai aprender os símbolos, aquele símbolo que a Gisele falou para mim, que a Gisele falou para mim que ela colocou, porque ela viu que eu estava com questões profissionais, ela pôs símbolos. Eu não entendi nada na época, agora eu posso dizer para você. Os símbolos são desenhos, são ideogramas japoneses, que o reiki vem do Japão, a partir do senhor Mikao Usui. E esses símbolos, eles são desenhados e são chaves energéticas para você obter aquilo que você quer. Então, o símbolo de reiki, ele vai com o reiki à distância, ele manda o reiki exatamente lá onde você determinou. Eu poderia contar inúmeras histórias para vocês desses 21 anos de reiki, mas eu queria mostrar esse detalhe aqui para vocês. Isso aqui, gente, é uma preciosidade para mim. É o meu caderno de reiki. A minha mãe pintou essa capa para mim
No caderno de reiki, o que, que a gente faz? A gente escreve as coisas que a gente quer que aconteça e que a gente acha muito difícil de acontecer. A gente escreve e também escreve os pedidos de reiki de outras pessoas que não são você, gente que não é da sua família, gente que você não conhece. Tudo que você achar difícil de acontecer, escreve. E você faz reiki no caderno, diariamente. Depois, quando eu chamo de graça, quando a graça é alcançada, você vai lá onde está escrito e você coloca a data alcançada. Muitas vezes, as coisas que a gente alcança são para lá de melhores do que aquilo que a gente imaginou inicialmente. Então, o reiki, como é energia divina e Deus tem as melhores soluções, ele também resgata a nossa fé. Porque você faz o reiki, entrega e confia. O melhor resultado será produzido. Porque o reiki é para o melhor resultado, em todas as ocasiões. Mesmo que a pessoa que a gente está fazendo reiki, por exemplo, venha morrer, esse foi o melhor resultado para ela. É que a gente tem a mente limitada, a gente acha que a pessoa tem o melhor resultado é ela viver, é se recuperar. Claro, né? Mas se aquele corpo não tinha mais condição de segurar a vida, ficar protelando muito é mais sofrimento. Então, quando Deus intervém, ele faz pelo melhor. Seja pela vida, seja pela recuperação, seja pela morte. É só a gente confiar que tá tudo certo. Que não cai uma folha de uma árvore se não tiver nos planos de Deus. E tá tudo bem. Então, gente, eu vou chamar vocês para uma ação agora. Nós estamos com o Congresso Zen, as portas do Congresso Zen. É um congresso em que você vai poder assistir palestras de terapeutas incríveis, com várias temáticas interessantes. Não perca. Vai lá no www.tvzen.com.br, faça a sua inscrição. É um evento online, gratuito, e você vai ter muitas informações. Você vai poder obter os e-books dos terapeutas, dos palestrantes, de graça, para seu conhecimento, para você ter. Você vai concorrer a sorteios de terapias, de produtos. E você vai ter lá, na lojinha, acesso a promoções malucas que os terapeutas estão colocando à sua disposição para você assistir o nosso congresso, que acontece a cada ano. Essa é a terceira vez e a segunda que está acontecendo online. E está sendo um sucesso, gente. Então, eu quero que você vá lá, na lojinha do Congresso Zen, e compre o curso de reiki que eu estou oferecendo. Eu ofereço mesmo, gente. Eu sou mestre de reiki, a minha missão é essa. Venha fazer o curso de reiki, venha se tornar um agente de evolução para ajudar na era de Aquários, para ajudar na ascensão planetária. Níveis 1 e 2 no mesmo curso, por apenas R$200. Você tem que fazer esse curso. Chame as pessoas que querem fazer também. Chame as pessoas que querem ajudar na transição planetária. Chame as pessoas que querem se autoajudar. Venha você se autoajudar. Se você não conhece ninguém que esteja afim de sair fora da casinha e ser uma pessoa melhor, entrar no número das pessoas que querem a evolução, seja você essa evolução. Seja você esse agente da sua mudança para melhor. Porque mudar, nós vamos mudar mesmo. Porque o planeta é muito maior do que nós. E quando a gente se depara com essas coisas que são maiores do que nós, a gente tem que se render. Então é melhor a gente entrar no fluxo da energia nova do planeta do que a gente ficar para trás e depois não conseguir alcançar. Então, meus queridos, o reiki é uma forma muito prática de você entrar nesse fluxo. Venha fazer o curso de reiki nível 1 e 2, que está sendo oferecido
lá no link da TV Zen, na lojinha, você vai adquirir esse curso, nível 1 e 2, essa maluquice não vai ter mais. Eu não faço isso, é só para o Congresso Zen. A partir de agora, você já pode adquirir esse curso. Ele vai ser online, com uma aula ao vivo comigo. Você vai receber a apostila, o certificado, e nós vamos marcar o dia e a hora da cerimônia de iniciação, que a distância é muito mais forte do que no presencial. É uma coisa incrível, coisa que há 20 anos atrás a gente não tinha e a gente não sabia que podia ser assim. A evolução se deu muito rápido. Você vai conhecer os símbolos de Reiki, que são as chaves para você enviar o Reiki à distância para onde você quer, você determina. E você vai conhecer o símbolo de Reiki, que conta a história da humanidade do começo ao fim. Ele é um ideograma escrito de cima para baixo, como se escreve em japonês. Você vai aprender a desenhar. E você vai entender onde na história nós nos encontramos agora. Qual é o momento histórico em que a gente está vivendo? E qual é o seu papel nesse momento histórico? Está escrito lá, gente. Há 20 anos atrás eu dava esse curso e eu falava como se fosse um futuro distante. O futuro já chegou. Pega carona nessa cauda de cometa. Vamos trabalhar, vamos entrar no fluxo da transição planetária. Faça o curso de Reiki nível 1 e 2 por apenas R$ 200. Eu não vou fazer mais isso. É a verdade, gente. É a pura verdade. Só no Congresso Zen. Meus queridos, venha para o Espaço Mahadeva. Se você quiser fazer uma sessão de Reiki primeiro para você saber o que é, venha. Ou então você entra em contato comigo e agende online uma sessão de Reiki, um Reiki à distância ou presencial no Espaço Mahadeva. Fique à vontade. Se você não quer ir direto para o curso de Reiki, passe por uma sessão de Reiki primeiro, tá? E você vai sentir em você. Aí você vai dizer, eu quero isso para mim, ou não. Tome a sua decisão na realidade. Tome a sua decisão na sua experiência pessoal. E é por isso que eu contei da minha experiência pessoal para vocês saberem como que é. Para mim, foi incrível, foi maravilhoso. Eu já vi inúmeras curas, inúmeras coisas estão acontecendo. As pessoas estão passando por grandes transformações, de dentro para fora. E como que isso acontece? Através da energia. Então, meus queridos, tá aí o convite. Seja você um reikiano na transição planetária. Seja você um reikiano na pandemia, uma pessoa com recurso para poder ajudar a si mesma e aos demais. Então, gratidão profunda por vocês estarem aqui. E eu vou convidar vocês a fazerem a meditação Gachô comigo. É a meditação que o Senhor Uzui ensinou. Coloque as pontas dos dedos se tocando. Nós vamos ficar 1 minuto em silêncio. E quando a sua mente, se a sua mente escapar, você volta a sua atenção aqui para as pontas dos dedos. Coloque as mãos em prece à frente do peito, feche os olhos, inspire profundamente e expire pelo nariz. Inspire e expire. Inspire e expire. Neste momento, você não precisa fazer nada. Apenas inspirar e expirar.
Imagine que neste momento você se levanta da cadeira onde você está e sai do local onde você se encontra em direção a um lindo jardim. Encontre um banco nesse jardim e sente-se apenas para contemplar a paisagem. Inspire e expire. Olhe para o céu, para as plantas, pequenos animais que andam por ali, algumas crianças brincando e gritando de alegria mais adiante. E você se olha nesse jardim e observa com que roupas você está, como está o seu cabelo. E você respira livre e se deixa ficar. Traga agora todas as sensações desse jardim dentro do seu coração. Guarde tudo, cada memória, cada sensação, cada respiração, cada sentimento. E imediatamente você está de volta na sua cadeira, em posição gachô, com as pontas dos dedos se tocando. E lentamente você abre os olhos, trazendo no seu coração aquele jardim magnífico e simples, iluminado, que você buscou dentro de você mesmo. Abra os olhos e desfrute da energia do Reiki. Gratidão. Encontro com você na nova terra. Um beijo.